Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes. E como somos espíritos imperfeitos, temos virtudes que precisamos cultivar e vícios que precisamos extirpar do nosso coração, então vamos arrancá-los. Mas infelizmente, tem alguns que estão enterrados bem fundo que a gente não consegue arrancar, então vamos enterrá-los mais ainda. Um trabalho lento, difícil e árduo, mas que cada um de nós tem que fazer caso queira chegar à tão sonhada felicidade. A nossa reflexão de hoje é sobre as reuniões cristãs. No capítulo 20 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, era uma segunda-feira, cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz convosco. Este fato aconteceu após a ressurreição de Jesus. E isso é interessante a gente lembrar, porque desde o dia da ressurreição, que a gente sabe que simplesmente Jesus apareceu para os seus seguidores com seu corpo espiritual, ele não voltou à vida porque o espírito não morre. O espírito toma um corpo, vive por um período, se desfaz do corpo como uma roupa velha, retorna à parte espiritual, progride, trabalha, e depois vem novamente ao planeta através da reencarnação. Então, desde o dia em que Jesus perdeu o corpo na cruz, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Essas relações com a espiritualidade já aconteciam, sempre aconteceram desde a pré-história, só que eram feitas nos templos por algumas pessoas especiais, os sacerdotes, e o resto da população vivia à margem. Ainda não havia intercâmbio para a população em geral. Até porque o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura. Isso em vista a afastar a mente humana das cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei do olho por olho, dente por dente, substituindo pela lei de amor, era uma lei de justiça inflexível, com o perdão e amor sem limites, aliviou também as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas naquele dia, para que as vibrações dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio com Jesus, eis que surge o Mestre amado, dilatando a esperança de todos na vida eterna. Desde aquela hora inesquecível, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus departamentos, jamais passaria sem luz e alimento das reuniões caridosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram, tanto no cenáculo de Jerusalém, como nas catacumbas em Roma, e nos tempos modernos, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas, e o objetivo é um só: receber a influência dos planos superiores. Com a diferença de que, no ambiente espírita, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado.
O Espiritismo não tem corpo sacerdotal. O que nós temos é, para o uso da mediunidade, é necessário aprender a utilizar essa faculdade através do conhecimento. É claro que nós precisamos conhecer a doutrina espírita para depois trabalharmos a mediunidade. Então, quando alguém procura um centro espírita com a mediunidade já bastante aflorada, porque a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Uns têm ela mais evidente, outros menos. E existem vários tipos de mediunidade. O que nós recomendamos? Recomendamos o estudo, a compreensão da doutrina espírita, começando por ler o livro que é o Espiritismo, e quem indica isso é o próprio Allan Kardec, no livro dos Médiuns, quando ele nos indica que o primeiro livro que nós temos que ler é um livro de perguntas e respostas no diálogo, intitulado que é o Espiritismo, que é um livrinho de 100 páginas aproximadamente, que traz o quê? Um resumo da doutrina espírita. Eu sei que hoje em dia nós vivemos de resumo, não é? Mas não. Além do que é o Espiritismo, precisamos conhecer a doutrina espírita como um todo, ou seja, a parte filosófica, que é a leitura e o conhecimento das 1018 perguntas e respostas que existem no Livro dos Espíritos. A partir do momento que a gente se apropria deste conhecimento, nós damos mais um passo. Aí vamos estudar sobre a mediunidade no Livro dos Médiuns, que é o Manual de Mediunidade. Então, é um processo que não é rápido, é lento, às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos até que alguém consiga utilizar com segurança a sua mediunidade. Nos dias de hoje, esse estudo, esse trabalho é mais rápido. Antigamente, nos templos, levava-se décadas até que o neófito, o aprendiz, pudesse chegar a sacerdote e conviver com os espíritos mais elevados. Hoje, isso acontece nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos, enfim. Os bons espíritos estão sempre perto daqueles que os procuram. É claro que não nos dão respostas completas. Sempre nos trazem sugestões, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de decidir o que queremos na nossa vida. Se quisermos o apoio dos bons espíritos, teremos. Mas se quisermos o apoio dos maus espíritos, teremos também. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.